Boa tarde, bom dia, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui hoje para continuarmos o nosso curso Apocalipse, a Revelação da Esperança. E hoje nós trabalharemos a nossa quarta aula, o nosso quarto encontro dos 84, que são previstos para o encontro, para o curso. E essas 84 aulas cobrirão um tempo estimado em 2 anos. E, mais uma vez, eu explico o seguinte: nós gravaremos as aulas e colocaremos à disposição na internet enquanto durar a pandemia, enquanto houver o distanciamento social imposto por ela. Terminada a pandemia, voltando à normalidade da nossa escola bíblica dominical, nós começaremos um novo módulo e teremos gravado todos os módulos anteriores que ficarão disponíveis, então ninguém será prejudicado, para que não haja atraso no nosso trabalho, no nosso curso, dada a importância do assunto que tratamos. Hoje o curso será de 6 módulos, nós estamos no módulo 1, aula 4, e o módulo 1 trata do Cristo glorificado e da sua igreja. A relação de Cristo com a igreja é definida e começa a ser estabelecida aqui. E nós temos no módulo 1, certo? E se fôssemos dar um título para a nossa aula de hoje, seria Carta à Igreja de Éfeso. Carta de quem? De Jesus Cristo. Para quem? Para a Igreja de Éfeso. Uma carta de amor. A carta de Jesus Cristo. A igreja localizada em Éfeso é tipicamente uma carta de amor. Eu gostaria de ler o texto referente que está em 2º capítulo de Apocalipse, dos versos 1 a 7. Apocalipse 2, versos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,
que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos ter ouvidos, nós queremos ouvir de Ti o que tens reservado para nós hoje, durante esse tempo que estaremos juntos. Queremos guardar no coração estas verdades e viver em conformidade com elas. Por isso, Senhor, nós te imploramos, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos ensinando, nos revelando a tua palavra, que ele fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, precisamos definir algumas coisas referentes a essa carta. Primeiro, o remetente é Jesus Cristo. E até a aula passada nós estudamos a primeira visão que João teve, que foi a do Cristo glorificado. Não é mais o Cristo, o servo sofredor que foi morto pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e foi assunto aos céus e está assentado em glória ao lado de Deus Pai e tem toda a autoridade, o nome que está acima de todo nome. E nós estudamos que isso aconteceu porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue na cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. Nós não apenas estamos salvos do pecado, mas libertos dele em Cristo Jesus. E um outro aspecto que não pode ser esquecido nessa primeira visão de João, que começou lá no capítulo 1 de Apocalipse a ser descrita, é que João vê esse cordeiro que parecia estar morto, mas que agora vive em glória, andando entre candeeiros, com 7 estrelas nas mãos. E no verso 19 do capítulo 1, o próprio Cristo explica, olha, os candeeiros são 7 igrejas, e as estrelas em minha mão direita são os anjos destas 7 igrejas. E nós vimos que o número 7, ele tem, na linguagem apocalíptica, a conotação, o significado da totalidade. Então, Jesus Cristo anda entre nós, ele se apraz a estar conosco nas nossas reuniões. Agora, por exemplo, estamos eu e André aqui no templo, mas os irmãos estão nos assistindo. E a promessa é que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus Cristo estará no meio dessa reunião que é realizada no nome dele. Um outro aspecto que é muito importante também ser relembrado é que os anjos que são representados pelas estrelas que estão nas mãos de Jesus Cristo, nós os interpretamos como os mensageiros desta igreja, os pastores, os bispos, os presbíteros destas igrejas. Então vejam bem vocês a seguinte situação. Jesus Cristo, então, manda uma carta para cada uma
das igrejas. Daqui para frente, nós vamos estudar uma carta por vez. Ele manda essas cartas para aquelas igrejas ali da Ásia Menor, mas, na realidade, como estudamos a semana passada, essas cartas elas são encaminhadas para todas as igrejas. E nós nos incluímos nela. Tanto é que hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Éfeso e tudo o que ela tem a nos dizer como igreja presbiteriana do Jardim Botânico no século XXI, no dia de hoje. Então, Éfeso era a capital da Ásia Menor. As demais 6 igrejas pertenciam a essa província romana da Ásia Menor. Era uma igreja, uma cidade, Éfeso, era a capital da Ásia Menor, né? Uma cidade rica, grande e opulenta, como toda a capital, né? Feita para impressionar. E era o centro, vejam bem, do culto à deusa Diana. No templo da deusa Diana, gente, haviam milhares de sacerdotes e sacerdotisas, prostitutas e prostitutos cultuais. Os cultos pagãos romanos, como os gregos, os cultos pagãos, de uma maneira geral, eles são cultos normalmente realizados a partir de orgias sexuais, com o intuito de despertar nos deuses o interesse pelos seus adoradores, abençoando-os com fertilidade. E na cidade de Éfeso, o culto ao imperador romano, que à época era Domiciano, o César que colocou João na cadeia em Pátmos. Então, o culto a Domiciano vicejava em Éfeso. E Domiciano era um imperador poderoso, como todo imperador romano, e exigia ser cultuado como um deus e como o Senhor dos senhores em Roma. E na aula passada nós vimos, inclusive, que João estava preso por isso. De repente, João pregando, testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Domiciano não gostou nada disso. E a partir daí começa, inclusive, a perseguição à igreja. Atos, capítulo 19, é um texto que trata da criação da igreja em Éfeso. Da sua terceira viagem missionária, Paulo cria a igreja de Éfeso e ele trabalha muito na cidade. E, inclusive, o texto escrito por Lucas, em Atos 9, ele descreve algumas características da cidade. Chama atenção o grande interesse da população por magia e feitiçaria. O povo estava escravizado pela magia e pela feitiçaria, com um comércio rico em torno do culto a Diana, e o interessante é que, pelo dinheiro que corria em torno do culto a Diana, principalmente na venda das imagens da deusa Diana, isso foi um atrativo para os judeus.
a população judaica em Éfeso era grande e tinha uma participação importante no comércio. Onde tem comércio, tem judeu. O judeu gosta muito de dinheiro. E principalmente em torno da imagem de Diana. E isso foi uma pedra no sapato de Paulo, porque os judeus, eles tinham força não só na sinagoga, mas eles tinham força também, uma influência política e econômica considerável na cidade. E Paulo fixou-se ali em Éfeso, na Ásia Menor, a capital da Ásia Menor, por 3 anos, tendo chegado à cidade, como já falamos, na sua 3ª viagem missionária. E depois que ele chegou ali, ele trabalhou dia e noite na evangelização daquele povo, na pregação do Evangelho, da Boa Nova de salvação e libertação do pecado por meio de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Era uma igreja promissora, dentre as muitas que Paulo criou, e ali fixam Priscila e Áquila. E são deixados por Paulo ali no ano 52 depois de Cristo, sendo os dois importantíssimos na continuidade daquela igreja, na estabilização daquela igreja, e ajudados por um outro crente fervoroso que foi Apolo. E o trabalho de evangelização iniciado por Paulo, ele teve um impacto muito grande, e Atos documenta que o evangelho chegou a todas as cidades e regiões da Ásia Menor a partir da igreja de Éfeso. E na própria cidade de Éfeso, gente, houve então um verdadeiro avivamento. De repente, as pessoas percebem o erro que estão cometendo e em que terreno estavam pisando, que era o da magia e da feitiçaria. No verso 19 de Atos 19, está registrado assim na palavra de Deus por Lucas: grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Fizeram uma montanha, tipo a que aconteceu durante o nazismo, só que aqui foi de forma deliberada. Fizeram uma montanha de livros e tacaram fogo. E foi calculado o valor, para se ter uma ideia da quantidade dos livros queimados. Foi calculado o valor total, e este chegou a 50.000 dracmas. Não foi pouco dinheiro que virou cinza, foi muito livro queimado. Para se ter uma ideia, uma dracma custa em torno de, comparando, né, no câmbio, $5. Se nós colocamos o dólar aí a R$4, 4 vezes 50, 200. Então, daria 200, me corrijam se eu estiver errado na minha matemática famigerada, mas $200.000, R$200.000 de livros queimados, livros de magia, livros de feitiçaria, livros de ocultismo.
E Paulo permanece em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. É quando eles chegam a Éfeso, onde Paulo deixa Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, um debate fervoroso. E a partir dali, Paulo dedica-se e forma então a igreja de Éfeso. E como já comentamos, aquela igreja foi uma igreja de grande impacto na Ásia Menor. E como é que Paulo explica isso? Em Efésios, capítulo 1, verso 15, nós encontramos o seguinte, Efésios capítulo 1, de 15 a 17. Por essa razão, desde o que ouvir falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E como consequência disso, a Ásia Menor conhece o Evangelho. Em Atos 20, 19 a 21, encontramos: servia ao Senhor com toda a humildade, Paulo falando, e com lágrimas, perseguição, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Interessante que os grandes perseguidores da Igreja de Jesus Cristo não foram os romanos, foram os judeus. Se os romanos perseguiram, inclusive, foi por influência judaica. Vocês sabem, continua Paulo, que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E houve arrependimento, e houve demonstrações de fé viva, e o Evangelho propagou-se por toda a Ásia Menor. Talvez uma das igrejas mais importantes criadas pelo apóstolo Paulo, e a gente pode perceber isso, e estudamos no ano passado, no nosso curso da carta de Paulo aos Efésios, o cuidado de Paulo com aquela igreja. Mas lá se vão 40 anos. E, de repente, já não é mais Paulo que escreve aos Efésios, mas o próprio Jesus Cristo. E, ao que tudo indica, os contemporâneos de Paulo, de Timóteo, já não estavam mais ali, possivelmente já não lideravam mais a igreja. E a carta que Jesus Cristo escreve para os Efésios, como dissemos, é uma carta de amor. O tema principal da carta é o amor.
E no verso 1, a gente viu que a carta é enviada ao anjo da igreja em Éfeso. Essas coisas escreve Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que anda entre os candelabros. Jesus conhece a sua igreja com profundidade. Ele conhecia aquela igreja com profundidade e encaminha essa carta à liderança da igreja, identificado com ela, e quem leria e ensinaria sobre a carta seriam seus líderes, de modo que a carta é endereçada à igreja como um todo. E o anjo recebe a carta. E Jesus Cristo, pelo que nos é informado no capítulo 2, verso 1, ele ainda conserva na mão direita 7 estrelas, a liderança da igreja, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando Jesus Cristo afirma isso, neste versículo, ele está dizendo o seguinte: olha, primeiro, eu sei do que eu estou falando. Segundo, vocês são o corpo, eu a cabeça, e tenho nas mãos direita a liderança, os pastores deste rebanho. Essa questão de Jesus ter na sua mão direita tem algumas conotações. Uma das conotações é o controle. Nada acontece na igreja a não ser pela vontade de seu cabeça, que é Jesus Cristo. Mas tem outras conotações também, além desta soberania, além desse controle, como a cabeça tem sobre o nosso corpo. Mas as estrelas, as lideranças, os anjos da igreja estão na mão direita de Jesus Cristo, a mão da força e da destreza. E o verbo usado por João aqui é kraton, que significa agarrar, e sugere esse controle soberano de Cristo, mas também o quê? O cuidado do Senhor da igreja, o cuidado do nosso pastor Jesus Cristo com o seu rebanho. Porque kraton, ele não significa apenas segurar, mas é um verbo que descreve uma ação que equivaleria a conservar, por exemplo, uma bolinha de ping-pong na mão direita. Ou seja, todo o objeto, toda bolinha de ping-pong é envolvida e protegida pela mão direita de quem a segura. E fica difícil tirar da mão direita da pessoa que está segurando uma bolinha de ping-pong. Essa é a ideia trazida por esse verbo grego, kraton, que é usado por João nesse texto. Isto significa que, além de sua soberania, Jesus Cristo, quando afirma que tem as 7 estrelas em sua mão direita, está falando do seu cuidado. Um cuidado pleno, a partir de um controle absoluto das igrejas. Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. João já havia
escrito sobre isso no seu Evangelho, capítulo 10, verso 28, ele escreveu assim, o próprio Cristo falando, João registrando uma fala de Jesus Cristo, eu lhes dou a vida eterna. Jesus Cristo está falando para nós, as suas ovelhas. Graças a Deus por isso. Ele tem a chave da vida e da morte. Eu lhes dou a vida eterna, e elas, as minhas ovelhas, jamais perecerão, jamais morreremos. Ninguém, não há força, as poderá arrancar da minha mão. Aí o sentido desse verbo kraton, o grego, que significa agarrar com a mão direita, segurar com firmeza, com segurança. Paulo compreendeu isso como ninguém e escreve um dos textos mais confortadores. Imaginem vocês a igreja de Éfeso, como as igrejas da Ásia Menor, sofrendo todo tipo de perseguição e calúnia, principalmente pelos judeus, pelos judaizantes. E Paulo escreve, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O livro de Apocalipse é a revelação da esperança, é a revelação da segurança que nós temos como filhos de Deus em Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem as 7 estrelas nas mãos. Ele tem o controle, guarda e dá segurança e controle à igreja que está em suas mãos. Ele anda no meio dos 7 candelabros, peripaton. É o verbo que significa andar no meio. Nós estamos com as cadeiras aqui organizadas conforme as prescrições do decreto governamental para a segurança do isolamento durante a pandemia. Então é fácil imaginarmos Cristo glorioso, peripaton, caminhando entre os candelabros, caminhando entre as igrejas, caminhando nas igrejas, conhecendo as igrejas. Aquele Cristo glorioso que Deus revela para João e por intermédio de Cristo que passou a visão para o anjo e o anjo para João e João para nós. O Cristo glorioso revelado no capítulo 1 não está lá longe no céu, num céu distante, platônico. Não, ele, peripaton, ele anda no meio, ele está andando no meio, está no nosso meio, e a consciência desse fato nos traz grande alento, principalmente para a igreja de Éfeso e para as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo que sofrem perseguição. Igrejas isoladas
que não têm liberdade de culto, se reúnem de forma secreta, Deus caminha no meio. No verso 2, Jesus Cristo confirma isso que nós estamos falando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Jesus Cristo traz algumas características da igreja de Éfeso a partir da declaração de que a conhece. Eu te conheço, eu sei das tuas obras, um conhecimento incontestável e absoluto de Jesus. Lembram da revelação do Cristo onipotente, onisciente, onipresente, que tudo sabe e que está em todos os lugares e tudo pode? A pregação que tivemos ontem na escola dominical. Cristo presta atenção no trabalho e na perseverança. São duas características que Jesus admira na igreja de Éfeso e na nossa igreja: o trabalho e a perseverança. Cristo não gosta de gente volúvel que a qualquer vento de doutrina já se desestrutura totalmente, deixa de trabalhar e não persevera, porque o caminho é estreito, é um caminho de cruz. A igreja de Éfeso não cruzava os braços. A palavra labor, usada por João Copos no grego, ela traz a ideia de quem trabalha até molhar a camisa. A disposição, a disponibilidade, o amor sacrificial de quem molha a camisa a serviço de seu Senhor Jesus Cristo. Trabalho árduo, trabalho zeloso e veemente, um trabalho de coração. A motivação que levava Éfeso a trabalhar dessa forma era um coração disposto a trabalhar. Havia também fidelidade doutrinária. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa. A igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava os impostores, os falsos profetas, os falsos apóstolos, que sempre passavam por lá. E, como veremos mais adiante, ela é uma igreja que odiava, inclusive, os nicolaítas. Era uma igreja fiel à palavra, uma igreja zelosa, apesar dos hereges que a visitavam. Você vê que o que acontecia lá em Éfeso acontece nas nossas igrejas, hoje acontece aqui na nossa igreja. Precisamos estar vigilantes contra os hereges, porque eles aparecem. Hoje, por exemplo, com a modernização da nossa sociedade, há uma pressão enorme sobre a igreja, para que a igreja se molde às demandas do homem, da mulher modernos. Éfeso
não aceitavam. Graças a Deus que nós também não aceitamos. Muitas vezes nós vemos na televisão cultos que mais parecem espetáculos, mais parecem uma balada do que um culto ao Senhor. As pessoas estão pensando mais em adorar a si próprias do que a Deus. A satisfação individual é mais importante que a glória e o louvor e a honra do nosso Deus, que deve ser garantidas. E Jesus Cristo vê na igreja de Éfeso a igreja zelosa. Era também uma igreja paciente na tribulação e perseverante. Não era uma igreja que apavorava. Não era uma igreja que entrava em pânico, não era uma igreja que era intimidada a partir da perseguição sofrida. É uma experiência que nós não vivemos, e se for da vontade de Deus, viveremos, e Ele nos preparará para ela, porque Ele é fiel. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, de que, caso haja uma perseguição violenta contra a nossa igreja será, como a igreja de Éfeso, paciente e perseverante. Não fugirá da raia. No grego, existem duas palavras, por exemplo, para paciência: macrotimia e ripomon. Macrotimia é paciência com pessoas. É a paciência que nós precisamos ter uns com os outros. É a paciência que os irmãos têm que ter comigo para conviver comigo. Se você não tiver paciência comigo, porque eu, com toda a minha contradição, eu vou te incomodar. E se não há macrotimia, se não há paciência comigo, nós nos decepcionamos e a nossa comunhão, a harmonia necessária ao nosso relacionamento acaba. A segunda palavra grega para paciência é ripomon. Ripomon é uma outra natureza de paciência, que é a paciência necessária nas circunstâncias adversas. Já dá para vocês perceberem pelas reportagens apresentadas pela mídia de que o povo brasileiro, e não só os brasileiros, os europeus, norte-americanos, estão perdendo a paciência diante dessa circunstância avassaladora que é a pandemia, provocada pelo coronavírus. Apareceu na televisão, hoje eu estava vendo lá umas festas noturnas no Rio de Janeiro, um negócio assim, que é como se a pandemia tivesse acabado, só que ela não acabou, não. E nós estamos perto de 170 mil mortos, é muita gente. Na Nova Zelândia, com as estratégias que foram estabelecidas, essa marca não chegou a dezenas. Então, ripomon é essa paciência diante das circunstâncias adversas. É a paciência na tribulação, é a perseverança que Jesus Cristo identifica na igreja de Éfeso e que espera de nós. Sob a égide de Domiciano, a igreja de Éfeso passava por perseguição, açoitamento e morte. Morte de membros. Nero, por exemplo, na época de Paulo, o que é isso?
fazia de cristão tocha humana para iluminar a cidade, para iluminar as cidades, as avenidas de Roma. Então, a igreja, diante dessa perseguição, desse açoitamento, dessa morte, ela perseverava. Deus muitas vezes permite uma perseguição como essa que a igreja de Éfeso vivia, para peneirar a igreja, porque os verdadeiros crentes, tanto é que no final da carta Jesus vai dizer: ao vencedor darei, o que significa que nem todo mundo vai vencer. E é importante pensarmos sobre isso. Graças a Deus que durante essa pandemia a nossa igreja tem perseverado, e não só perseverado, ela tem se fortalecido. Quarto verso 4 do capítulo 2 de Apocalipse: tenho, porém, contra ti. É uma carta de amor. Jesus destaca os aspectos positivos da igreja, mas ele ama aquela igreja, ele ama aquele rebanho e precisa alertá-lo, precisa alertar aquela igreja quanto ao que ela apresenta de errado. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus viu que a igreja de Éfeso estava seca, sem amor. E isso é um problema sério. Lutava pela verdade, era zelosa, molhava a camisa, mas a motivação não era o amor, a prática da piedade. Um mal que assola o mundo, um mal que assola a igreja e que Jesus Cristo nunca afirmou que seria diferente. Em Mateus 22, 37 a 40, ele alerta: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Por que Jesus é tão enfático com aqueles hipócritas que o queriam testar e espremer? Porque Jesus sabia muito bem que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, como esfriou em Éfeso. Em Mateus 24, 12, Jesus alerta: olha, devido à maldade, o amor de muitos esfriará. E agora ele chega para a igreja de Éfeso e alerta a igreja, fala: olha, é o seguinte, o amor de vocês esfriou, o amor de vocês secou. Na Alemanha do século XVII, surgiu um movimento chamado pietismo. E o pietismo foi um movimento que tinha como base exatamente esse risco do esfriamento do amor por causa da maldade reinante e o esfriamento desse amor tornando a igreja seca. Então, o pietismo lutava tanto contra o racionalismo que invadia a igreja e que provocava o esquecimento do amor. E olha só, é o coração caído, a gente tem que vigiar e orar, a gente tem que contar com a ajuda de Deus
e se não for por Ele, nós não conseguiremos. Igreja não caminha pelo esforço de seus membros. Igreja não caminha pela força dos braços de seus membros. Aliás, a Bíblia nos alerta: maldito o homem que confia no braço do homem. Então, o pietismo nasce com a preocupação de evitar o esfriamento do amor. E depois vem o misticismo, porque era tanto amor que se esqueceu das obras. É por isso que nós temos uma dependência. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E aqui Jesus Cristo está mostrando que conhece a igreja e o que deve ser feito. Jesus Cristo, ele exorta a igreja: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E na exortação, Jesus Cristo usa 3 verbos: lembra, arrepende e volta. Verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E ele termina a exortação com um alerta: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha, se você não se arrepender e não voltar às primeiras obras, eu vou vir e vou acabar com você, eu vou tirar o seu candeeiro do lugar, que é reservado para você. Então vejam bem, lembra-te, é o primeiro verbo usado por Jesus na sua exortação. Pois de onde caíste? Traz à memória o momento da tua queda, traz à memória o que te fez cair, faz um exercício de memória, investiga, identifica e arrepende-te. Muda o teu coração efetivamente. Arrependimento, queridos e queridas, pressupõe mudança de posição e de postura. Converte o teu coração, sai desse caminho legalista, mecânico, que mata. Arrepende-te e volta. Em terceiro lugar, Jesus traz o seguinte em sua exortação: volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras para que você não desanime, porque muitas vezes o arrependimento pode trazer desânimo. Mas no lugar de desânimo, Jesus apresenta um antídoto: boas obras. Volta às boas obras. Só que de maneira diferente, com o coração convertido e boas obras cujas motivações sejam o amor. Não realize boas obras por boas obras, mas porque amam a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo. Volta às boas obras desta maneira e você não desanimará. Percebam que Jesus Cristo diagnosticou a igreja de Éfeso
não para deixá-la desesperada, não para provocar no coração daqueles irmãos desespero, mas para voltar às boas obras, para evitar a queda, para evitar o seu fim, para evitar que fosse banida da história da igreja. No verso 6, Jesus dá uma pesada no 4 e no 5, né? E no verso 6, ele dá mais uma levantada de bola na igreja de Éfeso e lembra aquilo que já citou lá no verso 2, odeias as obras dos nicolaítas. Jesus usou esse zelo dos efésios contra os nicolaítas para dizer para a igreja o seguinte: olha, vocês estão no caminho, porque vocês estão pensando e agindo exatamente como eu, porque eu também odeio os nicolaítas. E por que Jesus odeia os nicolaítas? Sabe por quê? Sabe o que os nicolaítas ensinavam? Esses falsos apóstolos que visitavam as igrejas, eles ensinavam que todos nós podemos confiar na graça de Deus, porque ela justifica, inclusive, atos libertinos. Os que os nicolaítas defendiam era a libertinagem. Ora, se Deus é gracioso, e onde há pecado superabunda a graça, então pequemos, sejamos libertinos. E vejam bem vocês a seguinte situação: Jesus Cristo se agrada disso? Não. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que o ladrão continue roubando, para que o assassino continue matando. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que o libertino continue na libertinagem. Jesus Cristo não se agrada disso. E vejam bem vocês o que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 9, acerca de Jesus Cristo. E ele identifica a igreja de Éfeso com essa característica própria dele. E que ele nos ajude também para que possamos ser identificados com ela. O que diz Hebreus capítulo 1, verso 9? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te entre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Jesus Cristo ama a justiça, Jesus Cristo ama a santidade, Jesus Cristo ama a vontade do Pai, e a igreja de Éfeso o acompanhava, o seguia nesse amor. O verso 7 diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 2, verso 7, Jesus Cristo fecha cada uma das cartas às 7 igrejas com uma promessa. A de Éfeso, ele promete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus Cristo promete para o vencedor
para aquele que o seguir, para aquele que for perseverante, para aquele que não der ouvidos aos falsos apóstolos, aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos pastores. Ele promete a vida eterna. Ao vencedor, dar-lhe-ei que coma da árvore da vida. O vencedor participará da bênção pretendida na criação e que, pela desobediência, não foi experimentada por Adão e Eva por conta do pecado. Aqui a árvore da vida simboliza a cruz. Por trás dela está a árvore sobre a qual Cristo foi morto, e Paulo escreveu sobre isso. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu na maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito. Ele cita Deuteronômio 21:22. Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E Jesus Cristo colocou sobre os seus ombros a maldição do nosso pecado. Então vejam bem, para o vencedor, não a maldição, porque Jesus Cristo já morreu no nosso lugar e tem a chave da vida e da morte. Para o vencedor, a vida eterna em Cristo Jesus. Concluindo, queridos, porque o nosso tempo já está se esgotando. Então, a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, a igreja que ficava localizada na capital da Ásia Menor, é uma carta de amor escrita por aquele que cuida do seu rebanho, o nosso bom pastor, que traz seus pastores seguros em sua mão direita. Isso dá uma segurança. Eu, quando leio isso, fico pensando no pastor Mazinho, no pastor André, fico pensando no nosso conselho, nos meus irmãos presbíteros. Jesus conhece o seu rebanho, anda no meio dele, anda no meio da nossa igreja. Ele ama esse rebanho e exige ser amado por ele. Tenho contra ti, você se esqueceu do seu primeiro amor. E se não amar, eu removerei do lugar o teu luzeiro. Foi o que Cristo falou para aquela igreja e fala a nós hoje. Jesus Cristo quer uma igreja zelosa. Éfeso era, mas que também ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faltava a Éfeso e muitas vezes falta a nós termos como motivação o amor a Deus e ao próximo. Interessante que quem assistiu à escola dominical ontem viu eu compartilhei desse momento que eu estou vivendo e dá para a gente pensar mais ou menos no seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. Quando Cristo escreve a carta à igreja, ele escreve a carta aos membros desse corpo. A carta fala à igreja, fala à sua liderança, fala a todos como membros do corpo de Cristo. E foi uma experiência que eu vivi carregada de amor. Deus falando para mim: olha, Estevão, volta ao primeiro amor.
eu recebi Thaís, e eu falo por mim, porque a Adélia não tem a mesma dificuldade que eu tenho para lidar com o amor. Eu recebi Thaís e, claro, eu evangelizei a minha filha, eu fiz supermercado e feira. Sábado passado, antes de 8 horas, eu já estava em casa com compra de supermercado e da feira. Ajudei a Adélia na preparação do almoço. Arrumei cozinha. Todavia, eu estava fazendo isso como a igreja de Éfeso, mecanicamente, com uma sequidão de estio que dominava o meu coração e que influenciava todo o ambiente e as coisas que estavam sendo feitas. Eu confesso isso. Eu confessei ontem que eu ergui um castelo de areia, uma fortaleza, e me refugiei nela. Me refugiei nessa fortaleza, me blindei. Não vou me envolver, não vou amar. Isso estava no meu coração, sabe por quê? O medo de sofrer. Aí o servo sofredor, o bom pastor, chega em mim e diz isso. Como que Jesus falou a mim? Um sorriso da Clara. Por isso que Jesus Cristo fala assim, olha, se você não for como uma criança, você não vai participar do reino de Deus. É fácil de compreender diante da experiência que eu vivi. Estevão, volta ao teu primeiro amor. Então, a carta à igreja de Éfeso é uma carta de amor, é uma carta transformadora, é uma carta que tem transformado o coração de milhões de pessoas ao longo da história da igreja, que tem transformado igrejas, que tem tirado igrejas da sequidão do estio e trazido de volta para os braços daquele que é amor. Ela foi escrita por aquele que tem a chave da vida e da morte, que decide quem comerá da árvore da vida ou não, na sua onisciência, onipotência e onipresença. O julgamento de Jesus Cristo será um julgamento perfeito, santo, justo, e Ele, por sua imensa graça e misericórdia, nos dará de comer da árvore da vida. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus distante que fica lá num céu longínquo, nos vendo perdidos em nossos delitos e pecados e sendo ressecado e ressecando tudo que tem em nossa volta. Não, o Senhor é Deus Emanuel, é Deus conosco, é Jesus Cristo que tem na sua mão direita 7 estrelas, que são os anjos, os pastores, os mensageiros das igrejas. E o Senhor caminha entre os 7 candeeiros, que são as igrejas. O Senhor caminha no nosso meio. O Senhor se apraz em estar conosco. O Senhor nos conhece, sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que precisamos mudar em nosso coração, como igreja, como corpo teu, como família de Deus. E o Senhor sabe da necessidade também de cada um,
O Senhor tem todos os fios de cabelo da nossa cabeça contados e nenhum cai se não for pela tua vontade. Certos disso, seguros disto, experimentando isso como nós temos experimentado aqui na tua casa, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo que aprendemos a partir dela, pelo teu Santo Espírito que nos revela e nos ensina o caminho. Ensina-nos a tomarmos a nossa cruz e te seguirmos. Pai, eu quero te agradecer, porque nós não somos filhos da tua ira, mas em Cristo Jesus nós somos filhos da tua graça maravilhosa e podemos compreender essas verdades benditas e guardá-las e experimentá-las em nossas vidas. Esse é o nosso maior tesouro, a vida eterna, o fruto da árvore da vida que é reservado a nós, é reservado àqueles que têm em Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador. E nós temos. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Um abração, um beijão a todos. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica pode ser encaminhada para o nosso canal, para o chat. E a semana que vem nós teremos o maior cuidado, o maior zelo, o maior prazer em atender aquilo que for solicitado. Beijão para todos e até lá.